Bom, o Oscar já apresentou, Marco Montoro, sou coordenador de infraestrutura da engenharia, lá da RNP. Bom, a minha equipe está na linha de frente da execução desse monte de projeto que a gente recebeu dos ministérios. E eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Aqui eu tive que adequar o nome aqui ao evento, como a RNP atua para o crescimento das redes regionais, mas essa apresentação já teve uns 5 nomes diferentes. O último deles era Criando Infraestruturas de Alto Desempenho para as Redes Acadêmicas do Brasil. Só ver aqui. Pegadinha aqui, Oscar, você desligou também? Não desliguei, eu nem toquei nisso aí. Mexeu. Eu nem sei o que é isso aí, na verdade. Deixa eu te ajudar. Às vezes eu consigo fazer alguma coisa. Ah, tá ligado, parece que tá ligado. Tá aí, ó. Foi? Não tá funcionando aqui, tá ligado, mas não tá funcionando. E foi ele, acho que, ó. Foi ele. Foi Jânio. Ah, deu certo? Então tá bom, então tá resolvido. Obrigado. Bom, eu tenho uma pequena agenda aqui, vou falar um pouquinho sobre a RNP, a infraestrutura que a RNP tem hoje, os novos projetos e as oportunidades que isso traz para os nossos potenciais parceiros, a NBS é um deles. Vou falar um pouquinho do programa Conecta, das infovias estaduais e da infovia nacional. Bom, para começar, tem alguém aqui que nunca ouviu falar ou não conhece o que é a RNP? Por favor, levante a mão. Obrigado. Bom, a RNP ela é a rede acadêmica brasileira. Tá? A missão da RNP é prover conexão a todas as instituições federais de ensino e pesquisa. Tá? A RNP ela é uma associação privada sem fins lucrativos. Nasceu como um projeto de pesquisa lá em 1989 e alguns anos depois ela se transformou nessa associação cujo funcionamento foi autorizado pelos ministérios, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então ela é uma organização social sem fins lucrativos e hoje quem faz o aporte, quem faz com que a RNP continue operando, é um programa interministerial, que a gente chama de ProRNP, composto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MEC, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura e o Ministério da Defesa. A RNP executa os projetos de infraestrutura demandados por esses ministérios. Tá? E hoje a RNP conecta mais de 800 instituições de ensino e pesquisa, atende quase 2.000 campos universitários pelo país, institutos de pesquisa, museus, hospitais universitários e parques tecnológicos. E a gente ainda apoia grandes projetos científicos, redes temáticas. Por exemplo, lá em Campinas a gente tem o CNPEM, que é um laboratório síncrotron, e a rede deles é a rede da RNP, eles fazem uso da rede da RNP, só citando como um exemplo. Tá? Hoje, a RNP ela tem 15.000 quilômetros, aproximadamente, aí, de fibras iluminadas com sistemas óticos próprios por todo o país. E a nossa previsão é de dobrar isso até final de 2026. A gente está trabalhando fortemente para isso. A gente conta com a parceria aí do setor elétrico, dos provedores regionais, para a gente chegar nesses números aí. A gente ainda tem alguns gaps de atendimento pelo país. Nosso país é enorme, todo mundo sabe. E, para isso, as infovias estaduais vêm a somar, e nos ajudar a trazer essa capilaridade que a gente precisa e chegar em lugares onde a gente ainda não conseguiu chegar, mas a gente vai chegar. Bom, a RNP ela não é só conectividade. Tá? A RNP ela tem uma série de serviços que são disponibilizados para as instituições de ensino e pesquisa. Tem alguns como exemplo, aí, o Conferência Web, o Fonet RNP, o EduPlay, o FileSender, o Diploma Digital, o Eduron. O Eduron é uma iniciativa, é um portal de autenticação mundial, e quem opera o Eduron no Brasil é a RNP,
Então, isso faz com que todas as pessoas que tenham um e-mail institucional, quando estiverem em algum lugar onde a gente tem o sinal do Eduroam, a gente consegue se conectar e usar a internet. Então, eu já consegui, por exemplo, me conectar em Barcelona. Estava em Barcelona para um evento, a universidade tinha o Eduroam em funcionamento, e com a minha conta de e-mail corporativa aqui no Brasil, consegui conexão lá fora. Isso acontece no mundo todo. Vou detalhar um pouquinho mais a infraestrutura ótica da RNP. Hoje a gente opera o que a gente chama de 7ª geração, né, do nosso backbone, chamado rede IP. É um backbone multi-gigabit, onde a gente tem rotas de até 200 GB. Né? Hoje a gente procura atender as instituições de ensino e pesquisa, escoando o tráfego delas pelo menos em 100 GB. E hoje uma das nossas... O que a gente persegue é obter agora novas infraestruturas em parceria com empresas do setor elétrico, Telebrás e os provedores regionais. E eu vou falar por que é que essa estratégia funciona, como ela tem funcionado e como é que a gente faz isso. Tá? A gente fechou alguns acordos com o setor elétrico. Tá? O primeiro deles foi com a Chesf, onde a gente tem a rota OPGW no que a gente chama rota litoral, né, que começa em Fortaleza e vai até Salvador. Então, a gente faz uso de um par de fibras no OPGW da Chesf. Depois, a gente conseguiu estabelecer acordos com Furnas e Eletrosul. E, mais recentemente, Taesa e Emadeira, que, inclusive, é a operadora do setor elétrico que atua aqui na região. E eu vou falar um pouquinho mais. E alguns outros, tá? Tem Argo, tem outros que não aparecem aí. Mas esses acordos eles são muito importantes para que a RNP consiga não só construir e implementar as infovias estaduais, como fortalecer e capilarizar o nosso backbone nacional. Tá bem? Esses acordos eles prevêem uma iluminação inicial em 100 GB. A gente tem pelo menos 10 canais óticos que podem ser iluminados em cada um dos enlaces. Algumas dessas rotas no nosso modelo de negócio são iluminadas com os próprios provedores. Né? Isso varia caso a caso. Tem rota que só a RNP vai poder usar, então ela faz o investimento sozinho, mas as rotas que vão poder ser compartilhadas, a gente vai fazer isso através de parcerias. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas para essas parcerias a gente elabora alguns termos de referência e lança isso no mercado, tá? Para obtenção dessas parcerias. Os trechos do setor elétrico, os enlaces do setor elétrico compõem o nosso backbone. E ao longo do nosso backbone nacional, a gente tem as nossas redes metropolitanas. Então, a gente, desde 2005, começou trabalhando, implantando as redes metropolitanas. A primeira fase disso, chamado Redcomep, a gente implantou redes metropolitanas nas 27 capitais de todos os estados, 26 mais o Distrito Federal. Depois a gente teve uma segunda fase, começando aí um processo de interiorização dessas redes. Em algumas redes do interior de porte mais relevante, Campinas, por exemplo, é um exemplo. Né? Hoje a gente tem implantado, nesse momento, cerca de 90 redes metropolitanas. 19 estão em implantação nesse momento. E notem que a gente tem previsão de implantação de mais 80 redes metropolitanas nos próximos 3 anos. Por que esse número assusta um pouquinho a gente e é um desafio para a gente? Porque a gente está trabalhando nisso desde 2005 e tem 90 redes. E agora, em 3 anos, a gente tem que colocar mais 80 redes em operação. Mas o modelo mudou um pouquinho, então isso vai ser feito de forma mais célere. Vou falar sobre isso também. Vou falar um pouquinho dos projetos que nos levam a isso. Tá? O primeiro deles é o Programa Conecta. O Programa Conecta ele tem 4 linhas de ações. Né?
uma linha de infovias para educação e pesquisa, uma outra linha de armazenamento e segurança cibernética, uma linha de plataforma de dados para CTI e educação e uma linha de capacitação digital. Mas eu vou me ater aqui só à primeira linha de ação, que são as infovias para educação e pesquisa, que é onde, de fato, a gente está trabalhando nesse momento, com a equipe toda alocada. Tá? A gente recebeu a missão, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, de implementar 19 infovias estaduais pelo país. A gente tem 27 estados, alguns não precisam, São Paulo é um caso desses, por exemplo, mas a gente vai atacar esses outros estados tentando trazer uma equalização na capacidade de dados para todos os estados. Em decorrência das infovias estaduais, né, elas vão ter um papel importante aí para complementar e integrar essas infraestruturas óticas, né, ligadas às diversas linhas de ações da RNP, o Infovia Nacional e também o Rede de E-Ciência, que é previsto no programa Conecta, que é uma rede de alto desempenho que interliga alguns institutos de pesquisa. Soma-se a isso outras iniciativas que a RNP já vinha trabalhando, como o Projeto Nordeste Conectado, o Norte Conectado, o PAIS, e o Norte Conectado explica por que a gente não tem uma Infovia Amazônia, eu vou falar um pouquinho disso também. Um projeto chamado Veredas Novas nos Estados, VNE Consect, e o próprio programa Rede Comep, que eu já falei há um tempo atrás. A soma disso tudo vai compor a nossa infraestrutura para os próximos anos. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do Programa Amazônia Integrável e Sustentável, o PAIS, e a gente pode entender isso como a Infovia Amazônia, né? Esse projeto é um projeto bem complexo, onde a gente está fazendo o lançamento de 8 infovias pelos rios da Amazônia. Tá? Então, e atendendo todas as cidades que estão ao longo desses rios aí. Então, hoje a gente já tem a Infovia 00, que foi um piloto, finalizada em operação. A Infovia 01 também está finalizada em operação. E a gente está trabalhando agora na ativação das Infovias 2, 3, 4. Sendo que a Infovia 05 também está em construção. Tá? Essas 8 infovias, elas vão usar como meio físico 7 rios da Amazônia. Vamos ver se eu lembro todos aqui, vou testar a memória. Rio Solimões, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Branco, Rio Juruá, Purus e Rio Negro. Isso. Obrigado. Ainda funciona. Os recursos dessas infovias, eles são provenientes do leilão das frequências do 5G. Tá? Então, os ministérios eles repassam esses recursos para que a RNP possa fazer isso em conjunto com as entidades administradoras, a EAD, a EAF, tá? Que são entidades que existem para nos ajudar a colocar isso em operação. E, em cima disso, a gente usa um modelo de operação neutra, que a gente testou pela primeira vez na Infovia 00, porque o que acontece aqui é o seguinte, essa região toda, eu não preciso nem dizer, ela era muito carente de infraestrutura, ela ainda é muito carente de infraestrutura, e nada justificaria que uma empresa com porte de Vivo, TIM, Claro, fosse fazer um investimento alto, como está sendo feito, porque eles não iam obter o retorno financeiro. Tá? Então, a RNP, em conjunto com o Ministério, está fazendo essa implantação, e através desse processo, né, do modelo de operação neutra, a gente estabelece consórcios, tá bem? A gente faz também os termos de referência, não só as grandes operadoras, como os provedores regionais, eles podem pleitear a participação nesse consórcio do operador neutro, e o próprio consórcio é quem depois vai se responsabilizar pela manutenção dessas infraestruturas que a gente implantou. Tá? Isso já está funcionando na Infovia 00, está começando a funcionar na 01 também, e isso deve ser adaptado para as demais infovias desse programa Norte Conectado. Tá?
A Infovia 00 já está funcionando há 1 ano e meio, e nesse tempo a gente teve, se não me engano, 3 ocorrências lá de rompimento do cabo subfluvial, eles também rompem, né? E a gente vem aprendendo com o tempo como lidar com isso, e hoje a gente já tem uma recuperação de forma mais célere dessa infraestrutura, ou seja, o modelo do consórcio está funcionando. Isso deve ser replicado para o restante das redes. Ali nas letras miúdas tem alguns artigos, inclusive dos nossos diretores. No final eu também tenho um link ali. Nosso diretor de engenharia, Eduardo Grisendi, ele bate muito nessa tecla de operação neutra, né, das redes. Ele escreveu um artigo muito bom, inclusive, que ele chama de uberização das redes. Eu vou falar um pouquinho disso no final, mas é muito interessante. E ele tenta mostrar que hoje não se justifica a gente fazer investimento de forma individual, sozinho, né? Já tem muita infraestrutura implantada. A gente pode permutar essas infraestruturas que estão implantadas para que os recursos que a gente tenha para investir, a gente chegue nesses lugares onde a gente não tem infraestrutura nenhuma. Tá? A RNP vem praticando isso desde 2015, 2016, e é um modelo que tem dado bastante certo. Aqui detalhando um pouquinho a Infovia 00, que é Santarém e Macapá, foi um projeto piloto. A gente estruturou o operador neutro e hoje tem 12 provedores e operadoras que fazem parte desse operador neutro. Hoje a Infovia 01 também já tem um consórcio, se não me engano, com 8 participantes na operação neutra. Aqui são algumas imagens, aqui é a balsa que estava carregando os cabos óticos. No final, inclusive, eu tenho um link aqui para um vídeo de quase meia hora que mostra como é que foi a implantação desse projeto, um link bem interessante, com depoimento, inclusive, do pessoal que trabalhou lá. Bom, e com isso vocês podem ver que a gente consegue cobrir aí boa parte daquela Amazônia mais, vamos dizer, distante, inacessível, né? Foram aí aplicados 1,7 bilhões de reais, né? Um projeto aí que beneficiou cerca de 10 milhões de pessoas, 77 cidades. Ainda não terminou, né? A gente tem uma previsão de trabalhar nisso até 2026, com 12 mil quilômetros de cabos subfluviais lançados. Os sistemas de DWDM em toda essa infraestrutura, com cabos que a gente está usando de 48 fibras. Tá? Então, a gente vai ter uma boa quantidade de fibra apagada nesses cabos, para uso futuro. Bom, se eu já mostrei um pouquinho da Amazônia, eu mostro aqui um mapa que vai trazer a capilaridade que a gente tem após a implantação dessas 19 outras infovias. Tá bem? Então, Infovia Roraima, ou Roraima, antes que alguém de lá me corrija. Infovia do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Tocantins, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. Essas não dava para trazer tudo de cabeça, não. Ali só uma representação do que foi o PAIS, né, com as infovias subfluviais, e ali uma iniciativa chamada Nordeste Conectado, que já adiantou, de alguma forma, algumas infovias da região Nordeste. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho mais agora do programa Conecta. Essa interiorização das redes, né, quer dizer, a gente hoje tem o nosso backbone bem centrado nas capitais. Mesmo assim, em algumas regiões do país, a gente não tem redundância. E as infovias estaduais, através do programa Conecta, vão trazer essa capilaridade que não só a gente precisa, mas como vocês também precisam. E isso vai ser feito no âmbito dos estados. Então, a gente também está levando em consideração as necessidades dos estados, né, para fazer essa implementação. E, em cima dessa infraestrutura que vai ser implantada, a gente vai determinar algumas rotas que vão compor o nosso backbone nacional.
É importante eu já introduzir esse assunto aqui. Até 2015, 2016, a gente tinha um modelo de implantação que a gente chama de modelo canônico, onde a RNP ela fazia só ela o investimento na construção dessas redes e do seu backbone. Tá? 2015 a gente teve aquele soluço, né? Aqueles problemas de ordem política e econômica, que fizeram a gente repensar algumas coisas, né? Aquele momento de transição, Dilma, Temer, enfim. E a RNP ela se viu obrigada a otimizar a utilização dos seus recursos, porque senão ela não conseguiria dar continuidade a tudo que estava planejado com os recursos que ela tinha na época. Então foi naquele momento que, em uma reflexão longa, claro, isso não foi um processo, mas isso vem muito do nosso diretor lá, do Eduardo Grisendi, de a gente mudar esse modelo e fazer isso com os provedores regionais. Muitos provedores com capacidade ociosa, querendo expandir suas operações. Então, por que não adotar um modelo de permuta? A RNP ela pega a infraestrutura onde ela precisa, ela cede infraestrutura onde o provedor quer expandir, ou um outro modelo que a gente também tem utilizado muito, que é fazer a construção conjunta. A RNP adquire o cabo óptico, o provedor entra com a mão de obra do lançamento. Se um fica responsável pelo direito de uso dos postos, o outro fica responsável pela manutenção, enfim. Isso também é um modelo que tem funcionado e eu vou falar de novo isso um pouquinho à frente. Para esse projeto, a gente vai ter um investimento aí de quase 200 milhões de reais. São infovias em 19 estados, sendo que a gente tem que finalizar 8 dessas infovias até o final de 2026. Então, a gente tem 2 anos aí para finalizar essas infovias. São cerca de 40 mil quilômetros de fibras implantadas, sendo que desses 40 mil, 30 mil a gente tem a meta de implantar até o final desses próximos 2 anos, com implantação aí de aproximadamente 80 redes metropolitanas, que é o que eu já tinha falado logo atrás. E aí, de novo, a estratégia, parceria com governos de estado, empresas do setor elétrico, os provedores regionais, utilizando construção conjunta, iluminação conjunta e permuta de infraestrutura. Vou bater bastante nessa tecla. Aqui a gente tem uma representação muito simplificada dessas infovias todas. Vocês podem contar, mas eu acho que aí tem 18 infovias, porque teve uma que entrou depois e ela ainda não aparece aí. Tá? Então, a REPEP, por exemplo, que é a infovia de Pernambuco, ela começou a ser implementada no âmbito do projeto Nordeste Conectado, e ela vai ter uma próxima fase agora, utilizando-se de recursos do Conecta. A infovia Potiguar, da mesma forma, o restante todo, se não me engano, com recursos provenientes 100% do programa Conecta. E aqui eu vou fazer vou dar uma atenção especial, um detalhamento um pouco maior para 3 infovias aqui da região. Essa é a infovia Rondônia. A gente vai ter mais ou menos esse desenho aí, isso muito em função das parcerias que a gente conseguiu estabelecer com o setor elétrico. Tá? A gente tem direito de uso da fibra da IE Madeira, que sai de Porto Velho e vai até Araraquara, no estado de São Paulo. Então, parte desse trecho da IE Madeira a gente vai utilizar para construir a infovia de Rondônia. A gente tem um outro trecho que, se não me engano, de Porto Velho até Ariquemes é da Argo, e a gente também conseguiu estabelecer um acordo de cooperação. Na verdade, talvez até Ji-Paraná, até pela própria cor de desenho aí. E através dos provedores regionais, a gente tem a pretensão de fechar esse anel estadual. E, em função disso, a gente vai iluminar esses trechos que estão aí, Porto Velho, Ji-Paraná, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Colorado do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura e Rolim de Moura, Colorado do Oeste, dando a redundância desse anel estadual aqui em Rondônia. E, em decorrência desses enlaces, a gente tem estabelecido a construção, não necessariamente a construção, mas a implantação dessas 8 redes metropolitanas, Colorado do Oeste, Presidente Médici, Ariquemes, Jaru,
Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura. De novo, eu vou construir essas redes do zero? Não necessariamente. Tá? A própria NBS já tem infraestrutura em várias dessas localidades. E para isso, está logo depois desses slides, mas a gente vai fazer os termos, já fez, na verdade, os processos, os termos de referência para a seleção dos parceiros. A gente está em fase, inclusive, de análise das propostas, para verificar quais são as parcerias que a gente vai usar e as contrapartidas que vão ser estabelecidas para a gente fazer essas implantações todas. Uma outra infraestrutura é a Infovia do Acre, né? E aí a gente vai desde Rio Branco, Chapuri até Cruzeiro do Sul. Aqui a gente vai iluminar os trechos de longa distância: Rio Branco, Sena Madureira, Rio Branco, Chapuri, Sena Madureira, Fejó, Fejó, Tarauacá e Tarauacá, Cruzeiro do Sul. E em função disso, a gente vai implantar as redes metropolitanas em Cruzeiro do Sul, Fejó, Sena Madureira, Tarauacá e Chapuri. Aliás, aproveitando, tanto nesse caso do Acre como de Rondônia, por que essas redes? Essas redes, elas têm como premissa atender às instituições federais de ensino e pesquisa que são de responsabilidade da RNP. É por isso que a RNP prevê a construção e a implantação dessas redes. Agora, o governo do estado vai fazer uso dessa infraestrutura e nada impede que o governo do estado utilize a sua parte na infraestrutura para implementar outras redes onde julgar necessário, tá? Em cidades que julgarem necessário. E, por último, um pouquinho também da Infovia MT. Essa rede já é um pouquinho maior. Os trechos, os enlaces a serem implementados: Cuiabá Nobres, Nova Mutum, Nova Mutum Lucas do Rio Verde, Lucas do Rio Verde Sorriso, Sorriso Sinop, Cuiabá Rondonópolis, Rondonópolis Alto Garças, Alto Garças Barra do Garças e Cuiabá Cáceres. E em cima dessa infraestrutura, a implantação das redes em Rondonópolis, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Cáceres. Aqui para a Infovia MT, a gente também tem a infraestrutura da IE Madeira, que chega lá em São Paulo. Tá? Qual que é a ideia disso tudo? São canais óticos de 100 GB, eu mostrei isso num slide anterior, e o tráfego dessas instituições, dessas redes, vão ser escoados em cima dessa infraestrutura, e uma vez que isso cai no nosso backbone nacional, vocês passam, né, as instituições passam a ter conectividade com qualquer uma das outras instituições que estejam ligadas no nosso backbone. E uma das nossas missões é fazer com que o cara da instituição, o pesquisador de uma instituição lá em Rondonópolis ou lá em Cruzeiro do Sul, possa ter a mesma experiência de navegação de um pesquisador que está lá em São Paulo, por exemplo. Tá? É isso que a gente persegue, é isso que é o nosso propósito. Bom, aqui são só alguns slides reforçando quais são os nossos modelos de negócio, né, o que a gente tem praticado por aí. Né? Então, para todos esses enlaces de longa distância, a gente prevê aí a iluminação conjunta dessas rotas. Né? A infraestrutura existente ela pode ser da RNP, ela pode ser do parceiro. Se ela é da RNP, o parceiro pode ajudar a iluminar. Se ela é do parceiro, a RNP pode iluminar. A gente pode fazer permuta, swap de infraestrutura ótica, fibra pagada, canal ótico, capacidade. É importante só a gente tentar permutar banana com banana. Né? É muito complicado você querer valorar infraestruturas diferentes para fazer um negócio. Mas a gente sempre persegue para que dê negócio. E para a construção conjunta de redes metropolitanas e longa distância também, a gente tem algumas características aí que podem influenciar na negociação, como, por exemplo, o direito de uso de poste. Né? Então, na verdade, a gente faz esses estudos de forma a valorar essas permutas, essas construções conjuntas, de forma que seja uma relação de ganha-ganha e que seja bom para todas as partes.
A gente faz isso através de termos de referência públicos, tá? A gente tem mapeados os provedores que atuam em cada região, a gente manda cartas convite para esses provedores. Se alguém for dono ou dirigente de algum provedor e achar que não tem um cadastro na RNP, por favor, envie um e-mail para compras@rnp.br e peçam para efetuar o cadastro se tiverem interesse em participar desses processos, e com certeza vocês vão passar a ser convidados a participar. Aqui outras oportunidades de fornecimento, mais voltado aqui aos fornecedores de equipamentos, né, de materiais, de serviços também. Nesse momento, inclusive, a gente está rodando um processo para estabelecer um contrato de uma empresa que preste serviços de projeto de rede ótica, por exemplo. Por que isso? Apesar de a gente fazer isso em conjunto, dependendo na negociação, se o provedor, por exemplo, ele tem o direito de uso dos postes, a RNP ela custeia o projeto que vai ser submetido na concessionária. Então, faz sentido que a gente tenha um contrato ativo desse para a gente poder contratar esses serviços. Bom, aqui é uma visão para esse ano sobre os processos, né? A maioria deles já está em andamento, né? Até o terceiro semestre, todos já foram lançados. E a gente estava na iminência aí de lançar os termos de referência para a seleção de parceiros para os estados de Alagoas e Goiás. Tá? Então, Rondônia, a gente fez esse processo no final do primeiro trimestre, se não me engano. É isso, Jânio? Vocês estão participando, né? E a gente está numa fase aí de análise de propostas. Tá? Então, a ideia aqui é que até o final desse ano, pelo menos todos os termos de referência já tenham sido lançados e a gente já tenha definido todos os parceiros. Eu acho que a definição dos parceiros ainda vai extrapolar para o início do próximo ano, mas os termos de referência, com certeza, todos serão lançados até o final do ano. Bom, e um outro projeto que pega carona, e eu já comentei, é a Infovia Nacional, né, que são investimentos em rotas de longa distância, onde a gente vai reforçar o nosso próprio backbone, vai dar resiliência para os nossos pontos de presença. A RNP ela tem um ponto de presença em cada uma das capitais do país, né, e a gente procura deixar com que esses pontos de presença tenham rotas redundantes, e a gente vai fazer isso em cima do conjunto das infovias estaduais. São 32 enlaces de 100 GB que estão previstos para o nosso backbone, né, e vocês podem observar que isso está disperso, está espalhado aí por todas as infovias. A gente também prevê uma fase de atualização dos equipamentos em todos os 27 pontos de presença e a revitalização de alguns centros de dados em 9 desses pontos de presença. Isso também gera oportunidade, né, de permuta de canais óticos, que pode ser que determinado trecho, determinado enlace que a gente precise não seja contemplado dentro de alguma infovia. Então, a gente vai fazer um processo específico para isso. A gente também pode ter oportunidades de colocation, de trânsito IP, permuta de fibra para gado, enfim. Da mesma forma, oportunidades para fornecedores de equipamentos, aí, roteadores e suítes para todas as camadas, rede de gerência de missão crítica, e aí engloba equipamento, ferramenta, enlace, rede 4G, 5G, soluções de segurança de redes, com certeza a Fortinet vai participar disso, automação, orquestração e a reforma de centros de dados dos POPs, dos pontos de presença. Aqui é o documentário que eu citei sobre o PAIS, sobre a Infovia 00. E aí, Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Eu já vi que tem gente tentando ler o QR Code aqui, mas ontem à noite ele não estava funcionando. Então, se vocês quiserem uma dica, fotografem aí o link, ou entrem no site da RNP e procurem lá por documentário da Infovia 00, que vocês vão ter acesso a esse vídeo. Por último, o artigo do nosso diretor aqui, que eu mencionei, né, sobre o compartilhamento de infraestrutura e por que isso é importante.
Isso aqui eu coloquei um slide só ilustrativo, ele não esgota o assunto, mas se vocês forem no Google lá e pesquisarem compartilhamento de infraestrutura Eduardo Grisende, vocês vão se deparar com os vários artigos que ele escreveu sobre esse tema. É bem interessante, fazem muito sentido, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Se quiserem me chamar aí depois, também estou à disposição para falar com vocês, tá bem?